Todos nós adoramos um grande finale, e muitos filmes ficam marcados na memória das pessoas graças à impressão final que eles deixam no espectador. Por mais ambíguo que esse final possa ser, os filmes muitas vezes dependem dele para que a mensagem se torne completa. No vídeo de hoje, nós vamos analisar o grande final de Taxi Driver. Já tem vídeo aqui no canal sobre esse filme, eu falo um pouco mais sobre a construção da obra, focando principalmente na visão do diretor Martin Scorsese. Mas no vídeo de hoje nós vamos adicionar novas camadas para aquela análise, focando no final do filme e em toda a construção pensada pelo roteirista para que o impacto fosse tão forte. Vale dizer também que esse vídeo entra na preparação para a série sobre o filme do Coringa. O diretor Todd Phillips já comentou diversas vezes as referências que teve para realizar o filme e Taxi Driver talvez seja a mais óbvia delas. Então nós vamos passar por algumas dessas obras nas próximas semanas, fiquem ligados. O final de Taxi Driver é extremamente violento. O personagem que acompanhamos durante o longa é uma bomba relógio, e a construção para um final trágico sempre esteve bem clara para o público. Mas o poder desse final não está apenas no quão gráfico ele é, mas também no quão inesperado. O roteirista desse filme, o Paul Schrader, levantou pontos muito interessantes sobre como funciona a psicologia do seu personagem e também a estrutura desse roteiro. Ele começou a escrever como uma forma de terapia. Ele acreditava que estava escrevendo a história sobre um homem solitário, mas no processo acabou descobrindo muito mais do que isso. O Travis está sempre contemplando diferentes possibilidades do que ele pode fazer. O mecanismo de não ter o que quer e não querer o que tem, um mecanismo da solidão. Todos nós conseguimos lembrar de um momento em que sentimos isso. É uma sensação de impotência, algo muito esquisito. A garota que ele quer não pode ter, e a que ele pode ter, ele não quer. Ele tenta matar a figura paterna de uma e falha. Então, ele mata a figura paterna da outra. Estranhamente, acaba se transformando em um herói. O roteirista diz que ele não necessariamente sofre de solidão, mas sim da patologia de solidão. Ele não era sozinho por natureza. Ele usa a solidão como um mecanismo de autodefesa e reforça isso com o seu comportamento, afastando tudo e a todos. Essa patologia acaba crescendo até se transformar em algo maligno e violento. É o estudo sobre um homem doente, um homem do submundo. O táxi funciona, por exemplo, como um caixão de metal. Ele fica rodeando a cidade como uma espécie de Nosferatu, e por mais que pareça estar rodeado de pessoas, na verdade está completamente sozinho. Além de acompanharmos o seu pensamento e desprezo por tudo aquilo que estranhamente o rodeia, também acompanhamos duas tentativas de conexão real desse personagem com outras personagens. A primeira é com essa mulher, por quem ele sente atração, mas principalmente, ele acredita que ela é uma pessoa solitária. Ele tem um desejo de ajudá-la, de uma certa forma resgatá-la. Nós já sabemos no que essa história dá, mas o interessante é que o roteirista diz que essa mulher tem uma figura paterna dentro do filme, que é o político para quem ela trabalha. Ela o vê como um homem de poder, alguém que pode confiar, por mais que seja um político, assim como tantos outros. Isso incomoda o Travis, porque é a posição que ele gostaria de ter. Ele gostaria que ela sentisse essa confiança nele. A outra conexão acontece com a garota que está nas mãos dos cafetões. Ela também tem uma figura paterna, que é o próprio cafetão, que de uma forma bizarra ocupa o posto de figura paterna para aquela garota. Por mais que ela não confie nele o tempo todo e a gente seja apresentado a ela tentando fugir no começo do filme, de fato, quando o Travis vai falar com ela, nós percebemos que essa garota acredita que ele realmente a protege. Ela está nas mãos do cafetão. E isso, é claro, incomoda o Travis também. O personagem, ao longo do seu desenvolvimento, cria na narrativa a ideia de que ele é uma espécie de salvador. Ele deseja limpar tudo aquilo que vê de ruim na cidade e pretende fazer isso de uma forma ou de outra. Para o Martin Scorsese, o personagem deseja limpar tudo aquilo que odeia no exterior porque aquilo representa o seu interior. E se nós pensarmos na experiência de assistir Taxi Driver, lembramos da sensação de saber que uma hora ou outra as coisas vão dar errado. Nós estamos acompanhando a história de um terrorista em potencial se formando, um homem com as suas dualidades, que está doente, mas não é apenas um personagem maquiavélico com uma camada. Ele tem diversas facetas e o roteiro
também. Afinal de contas, ele passa muito perto de ser um vilão, mas exatamente por seus planos terem dado errado, ele acaba virando um herói. A cena começa na rua com ele atirando no primeiro cafetão. Até então, a única cena com violência que tínhamos visto foi a dele interrompendo um assalto e matando uma pessoa. Aquela cena serve para mostrar que o personagem já tinha matado antes, e nós podemos perceber isso pela sua reação tranquila. Ele se preocupa apenas com a arma sem licença, em nenhum momento fica aterrorizado pelo que fez ou encarando aquele corpo na sua frente. E aí nós lembramos que ele foi pra guerra, e isso explica mais ainda sobre o personagem do que apenas a frieza nessa situação. Ainda assim, o diretor montou a cena final para ser um momento de choque, tanto nos personagens como também na plateia. A velocidade e a brutalidade ganham um tom diferente do que tínhamos visto até então dentro do filme. Não existe música e ao mesmo tempo que o Travis destrói, ele também é destruído. Por mais que a cena ganhe uma velocidade diferente, ela não fica lenta. As coisas acontecem muito rápido e como nós já passamos por esse lugar antes em uma situação diferente, o contraste criado é bem maior. Nós passamos 1h e 38 minutos acompanhando esse estudo de personagem, entrando na mente dele e muitas vezes temendo pelas pessoas que poderiam sofrer nas suas mãos. Tudo poderia acontecer. E quando nós chegamos ao fim, percebemos que esse ato de violência era, na verdade, um ato de desespero, uma loucura do personagem que, inclusive, tenta tirar a própria vida depois que já construiu todo aquele caos. O personagem mergulha de uma vez por todas, ele estava se preparando, ele lentamente foi afundando a sua mente na ideia de destruição, até que não tivesse mais volta alguma. E o mais importante, ele não estava preocupado em lidar com as consequências, mas, em um jogo muito bem feito dentro do roteiro, ele acaba virando o herói da história. Por mais que o Martin Scorsese acredite que no final do filme ele não está curado. O que aconteceu foi um processo catártico, mas que não necessariamente gera uma mudança de pensamento na cabeça do personagem. No começo dos anos 70, muitos filmes focados em estudos de personagens foram feitos. Isso porque as pessoas por trás dos roteiros, da direção e atuação buscavam entender melhor os seus próprios demônios. Através da arte, sempre foi possível mergulhar nas perguntas mais obscuras possíveis e acabar encontrando respostas com personagens como esse do Robert De Niro. O roteiro pessoal diz muito sobre o autor e também sobre as pessoas que se interessaram pelo projeto. Talvez o que mantenha Taxi Driver como um dos filmes mais importantes daquela época, seja o poder que ele tem em navegar pelas mais obscuras e bizarras situações da mente humana. Nós conseguimos encontrar verdade naquela história, por mais distante que ela possa parecer da nossa realidade. Ela conversa com o público porque fala dos dilemas mais profundos que seres humanos sentem. A solidão, o desejo de pertencer, querer aquilo que não tem, rejeitar aquilo que possui, nunca estar satisfeito com as coisas que estão à sua volta, são problemas que já foram desenvolvidos de diferentes formas em outros filmes na história do cinema. O cinema americano se afastou disso nos últimos anos, é verdade. É só você olhar a quantidade de filmes que não falam sobre nada sendo lançados todo ano. Essa poderosa ferramenta de estudo sobre a mente humana já foi melhor aproveitada no passado, mas é claro que pode sempre voltar a ser utilizada. E é isso que nós esperamos, porque é sempre fantástico, tanto para o público como, é claro, para os realizadores.